Espinho, Felipe Luiz, atacante do Flamengo. Aí começou os jogadores. Foi chamado pela torcida. Parou lá. Foi lá na torcida. Davi Luiz, como sempre. Inclusive atendendo os torcedores. Vai pegar ali Aqui em BH. a sua mochila. Luiz, Com certeza vai atender os torcedores do Mengão ali. Deu um joinha ali. Matou Gonçalves. Davi Luiz também indo lá nos torcedores como sempre. Saiu o Davi Luiz, ó. Pra atender a galera. Davi Luiz atendendo a galera ali. Tá aí Bruno Henrique. E o Marcos Braz estava esperando o Bruno Henrique ao lado do Marcos Braz. Bruno Henrique hoje, pivô de notícias aí. Desagradável. Dando apoio dos torcedores que ficaram agora aqui no hotel. Ele não tenha feito nada, saiu com o Braz. Braz estava esperando justamente pelo Bruno Henrique, hein? Chamou atenção essa imagem ali, hein? Marcos Braz aguardando pelo Bruno Henrique. Tá aqui, ó, Everton. Varela. Enquanto isso, tá aí o Eric Luiz, Pulgar. lá. Passando nesse momento ali também. Pulgar voltando. O Davi Luiz segue lá, ó, tirando foto com os torcedores do Flamengo. Davi Luiz, Felipe Luiz agora, depois de atender os torcedores. Felipe Luiz passando ali, junto com o Davi Luiz. Aí o goleiro nossa, argentino. Vai passando nesse momento. Goleiro que vai ser decisivo para esse jogo da volta com a sua cera. A sua cera arrumada. Gabigol não veio. Gabigol não viajou. Mini torcedores. Ali o pessoal tem mais torcedores conferindo. ali. Tem mais alguém para descer. Alguns atletas foram culpados. Aí toda a nação rubro-negra. Aí a nação rubro-negra aguardando. Ali, ó. Jogadores do Mengão descendo. O Ayrton Lucas atendendo os torcedores. O Ayrton Lucas tirando foto, dando autógrafo. Garbein. O Lucas atendendo os torcedores aqui em BH. Para esse confronto de amanhã, importantíssimo contra a equipe do Cruzeiro. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa ganhar. O Nacional está atrás do Flamengo para o Criciúma. Ayrton Lucas. Tá lá, ó. Ayrton Lucas atendendo torcedores do Flamengo. Vai caminhando, vai tirar foto ali com a galera. Vai assinar a camisa, Ayrton Lucas. Tá passando por ali. Entrando agora no hotel. Deve ser titular a partida de amanhã. Acho que passou. Cara, é muito estranho, não é? A denúncia a partir da patrocinadora da Copa do Brasil, patrocinadora do Atlético Mineiro. A principal denúncia vem da Betano, que é patrocinadora da competição, naming rights da competição, patrocinadora do Atlético. Detalhe, a primeira notícia sai na CNN, que é do Rubem Menin, que é o da SAF do Atlético, que é da Arena MRV. Tá tudo interligado e leva uma coincidência, que a gente não vai acusar aqui jamais, mas uma coincidência muito estranha, né? E que loucura é essa de você ter... Aconteceu há um ano aconteceu, e justamente na semana da final a notícia estoura. Beleza. A gente tem que... A polícia tá certa, a polícia tem que investigar, a polícia tem que fazer isso tudo. Agora, por que houve uma pressão e de quem veio essa pressão para que acontecesse essa aceleração justamente para ser divulgado alguma coisa, fazer aquele show que fizeram lá no Ninho do Urubu, no dia que você está no meio de uma final, na semana de uma final de Copa do Brasil, com a decisão do Flamengo. E detalhe, quando falaram do Luiz Henrique, não teve esse estardalhaço no CT do Botafogo.
quando falam de qualquer outro jogador, não tem estardalhaço no CT, mas quando se trata do Flamengo, tem estardalhaço no CT, aí vão os carros da polícia todo para lá, faz-se um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro show em tudo que é relacionado ao Flamengo. Isso tudo só há uma intenção, Alê, por mais que eu respeite a investigação, eu respeite tudo que está acontecendo, entenda que tem que punir quem está errado, se pegar tudo, Bruno Henrique estiver errado, tem que ser afastado, tem que ser punido, tem que estar ali recebendo, né, as punições da lei, mas eu queria entender o porquê que com o Flamengo é sempre assim, na semana, em véspera de decisão, tem que acontecer alguma coisa. Né, Gabriel? A gente não pode exatamente ser leviano aqui e falar exatamente das casas de aposta, mas de fato é natural quando há algum movimento diferente numa casa de aposta. Por exemplo, contas recém-criadas, apostas muito altas. Foi o que aconteceu e, de fato, essa informação chega. E hoje em dia eles interligam tudo, né? Familiar do jogador, exato, e tal. Interligam tudo e chegaram até aí. Aí é um assunto que tem que ser investigado. Caso o Bruno esteja envolvido, obviamente tem que responder por isso, tem que ser responsável por isso. Quanto tumultuar o ambiente, eu concordo com você plenamente, né? Do Luiz Henrique não teve essa falação, Lucas Paquetá lá, outros jogadores no mundo todo continuam exercendo... Ninguém vai no CT pra ficar fazendo... Aí fala que tem um quarto. Só pra deixar claro, o Bruno Henrique não tem um quarto no CT, não. Ele usa um quarto na concentração. Já foram falar que foram fazer busca e apreensão no quarto do Bruno Henrique no CT. Peraí, vai na casa do cara. No CT, cada um usa o quarto ali. Bem, o Flamengo não é essa investigação. O Flamengo foi comunicado pela FIFA há um tempo atrás que teria um atleta sendo investigado. Isso passou para o STJD. O Flamengo chamou o atleta deu as explicações pertinentes. Na época, a gente enviou para o STJD. Ato contínuo, o STJD, acredito que deva ter investigado, analisado as respostas, os lances, arquivou o processo. A esse não acesso, mas essa informação, isso foi passado para a CBF. Parece que a CBF, em ato contínuo, passou para as autoridades, relatou às autoridades sobre isso aí, e aí, num segundo momento, aí ninguém tinha acesso, que estava em segredo de justiça, deflagrou essa operação aí, essa investigação. Isso foi num segundo momento, e é claro, o Flamengo não sabia absolutamente de nada neste segundo momento de que teria essa investigação. O Flamengo, claro, como uma instituição, o Flamengo é o que tem mais interesse que isso se resolva. O Flamengo tem interesse também em muito que isso se resolva. Lógico, como as autoridades, todo mundo do meio esportivo, todos aqui. O Flamengo estará contribuindo da forma que for possível em que a justiça necessite dessa contribuição. Dará também apoio ao atleta em ato contínuo, porque ou pelas relações humanas que tem com o atleta, ou até pela presunção da inocência que a gente tem que ter desde o começo. E agora com muita calma, com muita tranquilidade, aguardar as ações da justiça e você ir respondendo e ajustando conforme for todos os atos que a gente e que o atleta terá que responder também. Como é que foi a conversa com ele? Ele está se sentindo bem, enfim, está abatido, pediu para jogar? Como é que está sendo essa preparação, até psicológica, para o atleta no momento aqui? Nós tínhamos uma programação do treino hoje de manhã, pós-treino, a viagem aqui estamos aqui para Minas Gerais. E quando ele chega no CT, eu converso com ele pessoalmente, com mais uma pessoa. A gente pergunta em relação a como é que ele estaria, porque ele estaria no jogo de amanhã, está no jogo de amanhã. Conversei com o Felipe Luiz, também algumas coisas antes de entrar nessa conversa com ele, e ele treinou normalmente e seguiu as suas atividades normalmente, como estamos aqui indo para o jogo. Ele, a todo momento, estava muito tranquilo,
dizendo que não teria absolutamente nada com isso, que ele também teria o maior interesse do mundo de entender o que aconteceu e, claro, estará pronto para a justiça, para qualquer situação em que ele terá que dar explicações daqui para frente. Quanto que isso mexe no meio de uma semana entre finais, né, de Copa do Brasil, isso acontecer com vocês? Sim, assim, como é uma investigação que já tem há algum tempo, uma investigação que já veio de Brasília, numa precatória para o Rio de Janeiro, para que se deflagrasse a operação aqui, a gente também não pode ser irresponsável de achar que essa operação poderia ser feita depois das finais ou não. A gente não tem acesso aos autos, então eu não vou ser irresponsável, porque se a operação foi feita hoje, eu acredito que a Justiça e os delegados, os procuradores que estão envolvidos, com certeza entenderam que era necessário fazer a operação o mais rápido possível. Eu, como vice-presidente de futebol, eu gostaria que essa operação nunca tivesse, mas se tivesse, fosse a partir de domingo, na segunda-feira, após uma decisão como essa. Não vou falar para você que é uma situação normal, eu não poderia falar nunca em relação a isso. O que eu posso falar para você é que nós estamos tentando minimizar, não o fato, mas minimizar as ações de uma busca e apreensão com os atletas, uma busca e apreensão dentro do CT do Flamengo, para que nós possamos ter a tranquilidade devida, não só para o jogo de amanhã, que é muito importante, mas principalmente para o jogo de domingo, em que a gente disputa um título nacional contra um adversário forte, com a sua torcida na casa do adversário. Então a gente está tentando minimizar neste sentido e acho que os jogadores são experientes, são jogadores em que entendem essas ações e que eu tenho a certeza absoluta que isso aí será esclarecido, como é de interesse a todos, de maior interesse ao Flamengo, ao Bruno Henrique, toda a sociedade e, claro, que dê tudo certo no domingo, que esses fatos, esses atos não tenham atrapalhado a decisão de domingo. Você falou que o Bruno Henrique está tranquilo, que você conversou com ele. Vocês entraram nos detalhes da denúncia? Você chegou a falar com ele sobre o fato dos parentes terem feito uma conta nessa bet na véspera da partida do Santos e apostado valores altos, né, milhares de reais, num palpite bem específico? Vocês chegaram a falar sobre esses detalhes? Não, porque ninguém tinha acesso a essa ação. Essa ação estava, parece que até há pouco tempo, poucas horas, em segredo de justiça. Me parece que ela só saiu do segredo de justiça após a deflagração da operação. Então, ninguém tinha acesso. Eu sou sabedor desta sua pergunta há pouco tempo, que eu venho conversando com o vice-presidente jurídico sobre os fatos, e eu não tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse tema específico que você está falando. O que eu posso falar é que, mais uma vez, ele terá tempo hábil para poder não só falar com vocês, mas esclarecer para a justiça, porque é de interesse dele também deixar claro que a história do Bruno Henrique dentro do futebol é uma história ilibada, é um atleta profissional em que sempre teve os valores da família, os valores da união do grupo, os valores de um profissional em que é o primeiro a chegar, sempre ali como o último a sair. Então o histórico dele é esse, sendo esse a pessoa que mais tem interesse de que seja resolvido e explicado este tema é ele. Tenho certeza absoluta que na hora certa ele irá, junto com seus advogados, tratar desse tema. O Marcos, vocês já chegaram a procurar saber informações da época do episódio? Por exemplo,
a gente levantou aqui que ele estava pendurado, tinha um jogo com o Fortaleza e um jogo com o Palmeiras depois, o Flamengo tinha voltado para a briga. E aí é óbvio que isso é questão da investigação e do próprio Bruno, mas se não houve de repente a intenção da que o jogador costuma fazer de tomar o cartão para jogar contra o Palmeiras. E aí, aqui comentando com alguém pode ter usado isso, mas não o jogador pegar e falar joga. Olha, o que eu posso te falar é que sobre esse lance específico que está sendo investigado, parece que foi no último lance quase do jogo, bem no final do jogo, e ele sequer toca no jogador. Ele não comete a falta para o cartão. Mesmo assim, ele toma o cartão, reclama e é expulso. Se não me engano, é isso. Tem muito tempo, tem quase um ano. Eu não sei todos os lances em que, é claro que como esse fato novo do Bruno Henrique hoje de manhã, nós começamos a ficar atentos em relação a rever lance, ajustar as coisas que poderiam ter ocorrido naquela época. Mas, para responder a tua pergunta, tem muito tempo e a gente não tem o conhecimento dele ter isso aí nunca foi solicitado, nem a ele e nenhum atleta para tomar nenhum cartão amarelo espontaneamente ou de uma maneira que seja provocativa. Isso não existe aqui no Flamengo.